noite, Adilson. Boa noite para você que vai ver essa live ou vai entrar aqui agora. Bom, pessoal, estamos aí com várias notícias importantes, né? Temos aí que o Moraes visitou a Papuda e já viu a cela para onde vai mandar o Bolsonaro. Tivemos hoje aí a instalação da CPI do crime organizado e também estamos aí, né, com o Lula dando uma entrevista para imprensa internacional e falando que o governo está no combate ao crime e que a operação que aconteceu na terça-feira passada foi uma operação desastrosa, porque, né, morreu 4 policiais militares, infelizmente, também teve lá aquele monte de morte, e que nós sabemos, né, que esse tipo de operação, ele vai lá e consegue pegar alguns bandidos, mas não resolve a situação do crime no Rio de Janeiro. Então, Adilson, vamos começar aqui de onde nós paramos naquela hora, né? O Moraes visitou a Papuda para poder olhar a cela para onde vai mandar o Bolsonaro, Adilson. Ele esteve na Papuda, ele visitou lá a Papuda, o Xandão, né? E foi olhar lá aonde que o Bolsonaro já ia dormir lá os 27 anos de cadeia, né? Então o Moraes, né, notícia de hoje, esteve na Papuda e já aprovou lá o lugar aonde vai ficar o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, né, quando viu essa reportagem aí, deve ter ficado apavorado, né? Porque o Bolsonaro está com medo terrível de ir para Papuda, mas ele vai para Papuda. Vale lembrar, Dilson, que na sexta-feira, agora, dia 7/11, será julgado o recurso do Bolsonaro, e nós sabemos que esse recurso não vai ser aceito, vai ser negado, até porque as alegações do recurso já são assuntos que já foram decididos pelo STF. Então, o recurso que o Bolsonaro entrou, né, vai ser julgado na sexta-feira, mas deve ser negado. E a partir daí, o Moraes já pode assinar a ordem de prisão do Bolsonaro e mandar a Polícia Federal recolher o elemento. E aí, Adilson, o que você tem a dizer sobre essa notícia assim, meio que meio, algo assim interessante, né? O Moraes foi lá ver a cela para onde vai mandar o Bolsonaro. Que coisa, hein? Em condições, né? Até porque ele é um ex-presidente, por mais que seja bandido, chefe de organização criminosa, condenado, né? É um ex-presidente. Então tem que ter um tratamento adequado a ex-presidente, né? Agora, o Helder provavelmente vai ser declarado trânsito julgado, né? Assim que todos ali, os ministros ali votarem, né? Porque, assim, meramente protelatório, né? Porque não teve nenhum argumento novo, como você comentou, do julgamento. E todas as questões levantadas já foram enfrentadas no próprio julgamento. Então, eu acredito que... E deve ser julgado por 4 ministros, já que o Fux, ele não faz mais parte da primeira turma. Ele já pediu a transferência para a segunda turma e ele provavelmente não vai nem participar desse julgamento, o Helder. Então, eu já prevejo um placar de 4-0 e trânsito julgado. Exatamente isso, né? Então, na sexta-feira, dia 7, vai começar o julgamento do recurso do Bolsonaro, que deve ser negado, né? Porque, como você falou aí, né, a defesa do Bolsonaro alegou as mesmas coisas de sempre. Cerceamento de defesa, excesso de documento, também que o Bolsonaro não tinha nada a ver com o 8 de janeiro. Fake news. Todo mundo sabe que o 8 de janeiro teve a mão, né, invisível do mito. Então, o recurso deve ser negado e o Bolsonaro já pode ir começando a arrumar as malas, porque ele vai para cadeia, né? Então, assim, e deve ir, Adilson, ainda esse mês, né? Tanto é assim que o Moraes, o Xandão, o guardião da democracia, né? O Xandão
O Xandão é o cara mesmo, né? O Xandão, o guardião da democracia, já esteve lá na Papuda para poder fazer uma vistoria para olhar a cela aonde vai ficar o Bolsonaro. Por quê? Sabe por quê, Adilson? Porque se a defesa dele alegar, a cadeia não tem condições, a comida aqui não é ruim, não é filé, né, não é picanha. Então, ou seja, o Moraes, ele já foi na Papuda olhar como é que vai ser lá a estadia do Bolsonaro, para quando a defesa do Bolsonaro alegar qualquer besteira, ele vai lá e chonga, entendeu? Então, o Moraes é um cara esperto. É um cara esperto, né? Ele já foi na Papuda já para poder observar como está a Papuda e o local onde vai ficar o mito, né? Adilson, sinceramente, o Xandão é o cara. Não, diga lá. Eu estava ouvindo, eu vendo aqui o pessoal comentando aqui, né, falando sobre prerrogativa do Congresso e tal. Senhores, o Congresso não é casa revisora do Supremo Tribunal Federal. Não é casa revisora. Então, isso aí não existe. Independente de qualquer coisa, né, o fato de uma pessoa ser condenada, anistia também é só para quem já é condenado, porque é trânsito julgado e tudo, né? Mas eu não vejo cabimento para esse processo. Então, vocês me desculpem, mas não é função do legislativo alterar pena, alterar pena não, alterar resultado de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal é a palavra final, né? A não ser lá na frente se mudar a composição do Supremo, em algum momento alguém entender que tenha sido próprio Supremo, que houve alguma ilegalidade, alguma coisa e tal, mas do contrário, não vai ser o Congresso Nacional que vai. Até porque já subiu no telhado, né? Anistia, esse tipo de coisa aí, pode esquecer, ninguém nem fala disso no Congresso. Aliás, muito pelo contrário. Jair, já era. Já Acabou. era. Então, para você que não está sabendo, para você que chegou aqui agora, né, não está informado, mas o julgamento do Bolsonaro, do recurso do Bolsonaro, será na sexta-feira, agora, dia 7 de novembro. E esse recurso deve ser negado, até porque a defesa não apresentou nada diferente. E a partir daí, o Xandão, o Moraes, o guardião da democracia, o X, faz o X, né? Faz o X aí. Né? O X, o X, faz o X. O X, o X, ele vai, então, mandar Bolsonaro para o Chilindró. Né? Então, já vão se preparando aí, porque o negócio vai começar a pegar. E tem mais uma coisa, Adilson. Os próprios advogados do Bolsonaro estavam falando que ele seria preso agora no início de novembro. Então, não é novidade para ninguém. Não é novidade para o Bolsonaro que agora em novembro ele vai começar a cumprir a pena, a pena que foi imposta pela sua condenação de 27 anos de prisão. Então, defesa já admite prisão de Bolsonaro em regime fechado no início de novembro. Então, a defesa, Dilson, já estava admitindo que ele seria preso. Aí fica vindo aqui nas nossas lives aqui, esses baba-ovo aqui, esses bolsominions, querendo passar pano. Não adianta, pessoal, não adianta. Ele vai o Chilindró. Não vai adiantar esperar 72 horas, pessoal. Infelizmente, vai para o Chilindró mesmo. Olha, eu acho que vai ser rápido também, né? Eu acho que felizmente, nós não vamos ter que aguardar um voto de 13, 14 horas do Fux. Né? Então, é isso que é muito positivo. Porra, ainda bem, né? Porque, 12 horas e sem a parte. Exatamente. É só o cara falando 12 horas. Mas, enfim, a notícia mais importante da semana é o julgamento do recurso do Bolsonaro e a sua provável prisão na semana que vem, porque
No dia 14, acaba esse julgamento virtual. E aí o Moraes, o guardião da democracia, o Moraes, o herói da justiça brasileira, ele vai poder decretar a prisão do Bolsonaro. Então, não adianta ficar chorando, não adianta ficar me ofendendo, ofender o Adilson, não adianta ficar aqui doido. A lei é dura, mas é lei, Adilson, né? Sed lex, dura lex. A lei é dura, mas é lei. E a lei, ela vale para todos os brasileiros. E vale também para o Bolsonaro e para quem mais cometer delitos. Então, o Bolsonaro, Adilson, foi julgado, ele pôde se defender, ele foi condenado, e ele tá em casa, né, em domiciliar. Ele nem na cadeia ainda, mas agora ele vai. Agora o Xandão vai mandar. Vai Né? mandar. Adilson? Para mim, seja um dia, vai para a sala. E, gente, é que o Helder está falando, mesmo se a gente fosse bolsonarista, estivesse aqui defendendo o Bolsonaro, tentando inventar, né, porque tem que inventar alguma narrativa para poder defender que isso não fosse acontecer, não vai mudar em nada o resultado. Isso aqui não depende da nossa vontade. Né? É a lei brasileira sendo cumprida. É simples assim, negócio em vocês ou não. E o Helder desapareceu. Estou vendo o Xandão aqui, não estou vendo o Helder. Então é simples, simples. É porque eu fui, mas voltei. Né? Vou... Então, assim, ó, o pessoal, né, da extrema-direita fica tentando tampar o sol com a peneira. Não adianta mais, gente. O Bolsonaro foi investigado, o Bolsonaro foi indiciado, o Bolsonaro foi denunciado, o Bolsonaro foi condenado e agora, seguindo o trâmite processual, é a hora dele cumprir a pena, dele ir para a cadeia, para a Papuda. Porque lá em Brasília, a Papuda é um presídio assim, grande e bem equipado. Tanto é Oi, assim, tanto é vai, assim. com certeza. Hã? Vai receber ele bem lá, com cela Sim, individual, tudo não, certinho, todo o não, conforto, digno de exatamente. uma cela presidencial. Né? Vai Sim, ser sala, como é que é? Sala 22. sim. A cela 22 já está preparada. Cela 22 já está preparada. E tem mais uma coisa, Dilton. Eu fiquei sabendo que você sabe que o Ibanez Rocha, né, o governador do DF, ele é bolsominion. Sabe que ele é bolsominion. Né? Aí, Tava que, pode falar. tô brincando. Não, mas enfim, o Ibanez Rocha, né, mandou fazer na Papuda uma pista para poder o Bolsonaro fazer motociata. Lá na Ah, Papuda vai ter motociata. Vai ter que tem, porque já tem um monte de pessoas lá, né? Já tem um monte de bolsominion lá e tal. E aí, lá na Papuda, já estão preparando lá uma pista aonde vai ter, aonde ele vai poder fazer motociata. Mas não tem espaço para live. Né? Para live não tem espaço, porque não pode ter live. Não porque pode fazer ter. live com pista lá da Papuda não vai dar, né? Mas não Não, é vai só. brincar. Você vai falar do 02 também? Ou você tá falando, você vai falar só do Bolsonaro? Ah, cara, eu nem peguei, né? Mas o STF, né? Agendou o julgamento do Eduardo Bolsonaro para o dia 14, né? Eu acho que é 14. É dia 14. É mais um que vai ser preso. Aceita a denúncia ou não, né, da PGR. Vai Hã? ser analisado na primeira turma também. O Dino, presidente, Xandão, o relator, né? E o Fux, lá na segunda turma, não deve participar, provavelmente.
É isso, Olha, pessoal. Ah, tem um detalhe, tá? Foi desmembrado o processo do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, tá? Eles desmembraram, vão tratar em separado. Mas, de qualquer forma, segue aí, né? O do Eduardo. olha, e a outra notícia que nós temos que repercutir é a instalação da CPI do crime organizado. Agora sim, Adilson. Agora eu posso dizer que vai ter investigação, porque se essa CPI caísse na mão da extrema-direita, era só palhaçada. É só palhaçada, era só fake news. Agora não. Agora caiu na mão do Cantarato. O Cantarato, ele é um delegado, né? Sabe disso, né? O E Cantarato é um delegado e o relator será o Alessandro Vieira. O Vieira vai ser o relator. Então, delegado de polícia também, os dois também, delegados. então, não, os dois são policiais. Então, olha, essa CPI promete, né? Eles vão convocar os governadores, esses governadores de direita que não querem a PEC da segurança pública, né? Então, assim, essa CPI do crime organizado, Adilson, vai ser uma boa CPI, certo? Porque o Cantarato é um cara que é policial, ele é um cara muito, assim, nota 10, e também o Vieira. O que você acha aí? E vai, estão sendo convidados, né? Que na verdade são autoridades, então elas são convidadas, elas têm todo, né? Não tem por que não ir, não participar e tudo mais, né? Mas 10 governadores vão ser convidados para lá, né? Então, aonde Bahia também, Ceará, alguns estados onde você tem a taxa de homicídio alta, né? E também vai ser convidado. Inclusive, tem uns 3 estados também que os números estão bons, né? E o pessoal vai também convidados até para entender, né, se tem alguma relação com alguma política pública de segurança pública ou se é mais uma questão de diferença social mesmo. Então vai ter uma participação muito grande, tá? Então o chefe da BIM também, né, o ministro da Justiça, Lewandowski, o Adriano, o Andrei também, de Rodrigues, que é o chefe da Polícia Federal, o chefe da BIM. Então vai ter a participação de bastante gente, até para entender, né, os problemas aí de segurança pública e tudo, né? Cara, E acho que e olha, combater o crime, né, de forma séria, né, e não como palanque eleitoral, como a gente tem visto aí muita gente fazendo, e não é por aí. O objetivo tem que ser resolver o problema. E a sociedade, ela carece de uma solução disso daí. Não é lacração e tal, né, gente? Mas eu tenho visto, assim, muita gente até que participa aqui, acaba fazendo como se fosse um time de futebol, como se fosse torcida de futebol. E, gente, o mais importante no nosso país é a gente conseguir combater essa criminalidade que realmente está tomando conta aí. então, assim, ainda bem que o presidente da CPI é do PT, porque o PT e a esquerda são os verdadeiros combatentes do crime organizado. Essa direita, essa extrema-direita não quer investigar nada, não quer combater o crime. Ainda bem que o presidente é o Lula, entendeu? O ministro é o Lewandowski. Eles estão aí encaminhando projetos de lei para combater o crime e o pessoal da direita, os bolsonaristas, né, políticos, estão contra as ações do governo Lula para combater o crime. É engraçado isso, porque eles vivem aqui na internet falando que eles são contra criminosos, mas na hora que o governo federal está atuando para combater a bandidagem, eles ficam contra, né? Governadores contra a PEC da segurança, né? Pessoas contra aí a lei antifacção, ou seja, o governo Lula, né? O governo federal tem atuado no combate ao crime organizado, tem atuado aí no combate ao crime, mas as belezinhas, né, os governadores da direita, ficam aí só com politicagens,
só politicagem, pensando nas eleições do ano que vem. Não querem fazer nada. É só politicagem. Olha aí, governo Lula quer união no combate ao crime, mas governadores de direita querem dividir, né? Criar um grupinho. Se eles quisessem resolver o crime, eles não faziam grupinho, não. Eles faziam uma reunião com todos os governadores, com o governo federal, né? E traçavam estratégia, planejamento para combater o crime. Mas não, eles vão lá fazer um grupinho para dividir. E quando você, sabe, né, Dilson? Quando você divide, o crime agradece, porque fica todo mundo trabalhando de forma independente, aí as coisas não andam, né? Não andam. Então, eles estão aí atuando contra, né, as medidas do governo. Olha aí, PEC da Segurança Pública, medida defendida pelo governo Lula após a mega operação, né? Governo Lula quer combater o crime, mas políticos de direita não querem. Não querem. Porque se quisessem combater o crime, já tinham aprovado essa PEC aí, Adilson. Mas não. Infelizmente isso, Estão com né? politicagem, com palhaçada, né? Com factoides, e não querem organizar o Estado para combater o crime organizado. Uhum. Adilson. O governo tem demonstrado bastante seriedade com isso. Tanto é que o governo, o presidente Lula, sancionou uma lei que é da autoria do senador Sérgio Moro, né? Então, veja, com todas as divergências ideológicas, questões aí em relação ao Moro, que ele fez no passado e tudo, né? Mas mesmo assim o governo não viu cor partidária lá e aprovou, né? E sancionou lei ali do Sérgio Moro. Tem, assim, então, endurecimento de penas e tudo, né? Então, tem uma série de propostas aí que estão sendo tratadas pelo governo Lula com a seriedade que a lei exige, né? E olha, o Helder, é muito importante a gente falar sobre o cumprimento da lei, né? Porque a gente não pode, ao combater monstro, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não se transformar um monstro, né? A gente quer policiais bem treinados, com capacidade, né, de ação, bem remunerados, né, com equipamento adequado, que garanta a segurança dos policiais, né, com coletes com qualidade, né, uma série de coisas. Ou seja, o policial tem que ter toda a garantia, né, para poder fazer o trabalho dele com o máximo de segurança possível, com o treinamento adequado, porque é inadmissível alguém de 40 dias na Polícia Civil não teve um treinamento, o máximo que ele teve um treinamento básico, geral, mas não recebeu um treinamento para fazer um enfrentamento a criminosos, né, ainda mais com armamentos, né, de grosso calibre. Então a gente, só de perceber isso, a gente vê realmente a irresponsabilidade. E a família desses policiais? Não são só os 4 que faleceram. Tem outros 7 que estão feridos, né, em situação difícil e tudo mais, né? Então a gente tem que estar avaliando. Primeiro, eu estou aqui para defender, sim, os policiais e os vizinhos dos bandidos também. Agora, o morador ele não pode ser confundido com bandido, né? Então, de forma alguma, eu acho que alguém pode ser alvejado só por ser vizinho de alguém que está cometendo algum tipo de atitude que não seja lícita, e aí ser vítima da sociedade, ser vítima 2 vezes, né? Ser vítima do vizinho bandido e ser vítima, de novo, pela sociedade que acaba taxando uma pessoa que às vezes trabalhou, é honesta e tudo, como bandida também. Então, acho que, né, a gente tem que separar as coisas. Bandido é bandido, morador é morador, policial também é policial, cada um. E a gente tem que seguir a lei ali no que é previsto ali. Câmeras corporais, tudo certinho, fazendo as gravações, até que é a defesa para o policial. Né? Então, eu vejo que governadores são contra esse tipo de coisa. Parece que eles querem transformar o policial num jagunço. E isso é muito ruim para a segurança do policial. Porque, Helder, pensa comigo, a partir do momento que o criminoso entender que se ele se render, ele vai perder a vida, que não vai adiantar, ele vai reagir. Isso vai traduzir em o quê? Maior confronto, mais bala perdida,
mais policiais que vão perder a vida aí nesse tipo de confrontos. A partir do momento que eles se entregam, eu acho que é mais seguro para quem é policial. Agora, se essa lógica, né, de ir para cima continuar, o risco que pode acontecer é voltar a 2006, que veja bem, toda ação, gente, tem uma reação. Toda ação tem uma reação. E se a gente age de uma maneira assim, que é desumana e fora da lei, pode ter uma retaliação, como aconteceu no PCC lá em 2006, o governo Cláudio Lembro, que o Alckmin tinha saído para candidato, em que policiais começaram a ser abatidos fora de serviço, Albert. Fora de serviço. O crime começou a fazer isso. Começou a tocar fogo em ônibus, né? Tocou terror lá na cidade de São Paulo. Então, tem que ter muita responsabilidade para tratar essa questão toda aí, né? É isso. Fato é, né, que a gente vê aí essas pessoas que defendem condutas irregulares, né? Mas fato é que durante o governo Bolsonaro, aliás, o Bolsonaro não fez nada pela segurança pública, né? O governo Bolsonaro não fez nada pela segurança pública. E tem mais uma coisa, o Rio de Janeiro é governado há décadas pela direita. O Rio de Janeiro é governado há mais de 20 anos pela direita. E nesse período, o Rio de Janeiro foi tomado pelo crime organizado, foi tomado pelas facções criminosas, ou seja, a direita não é exemplo para ninguém, né? Então, quando você vê essas pessoas que se dizem de direita, querendo achar que são bambambam, acusando a esquerda de defender bandido, fake news deles, porque, primeiro, que eles não resolvem nada. Olha como está São Paulo. Aquela menina morreu com um tiro na cabeça. Né? Todo dia em São Paulo rouba-se centenas de celulares. Né? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, estados governados pela direita há décadas, há décadas. E aí, por que, que eles não acabaram com o crime organizado lá? Só aumentou. Olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a polícia, Adilson, fez aquela operação na terça-feira, aí na quinta-feira morreu uma menina. Não morreu uma menina? Morreu uma menina, tá aqui. Morreu. Olha aí. Mulher morre e homem fica ferido após serem atingidos em tiroteio na linha amarela. Isso foi quinta-feira. A ação da polícia foi terça-feira e isso foi quinta-feira. Mesmo após a operação policial, a violência não para. O Estado governado pelo Cláudio Castro, da direita, do PL, bolsonarista, está aí há 8 anos governando o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, né, a criminalidade tomou conta. E aí fica vindo aí nas nossas lives esses papagaios aí achando que são os bambambam, achando que são os honestos, né? Porque só eles são honestos, né? Se você colocar no Google aí político bolsonarista, passa um monte de coisa errada aí. Então, essa mulher que infelizmente perdeu a vida, ela estava no meio de um tiroteio, Adilson, entre facções criminosas, no Rio de Janeiro, na quinta-feira. Está aqui, ó, dia 30, dia 31, quinta-feira. E a operação da polícia foi terça. Então, o crime tem que ser combatido. A polícia tem que estar bem armada. A polícia tem que ser bem remunerada. A polícia tem que trabalhar nessas comunidades com inteligência, chegar lá mesmo. E se o bandido, Adilson, e se o criminoso reagir, tem que atirar, não tem jeito. Se o criminoso está reagindo, está atirando, o policial também tem que se defender. Todo mundo sabe disso. Então, quem fica defendendo criminosos, quem fica defendendo bandido, quem fica defendendo golpista, anistia para criminoso, não é a esquerda, não. Quem fica fazendo isso é a direita. Todo dia aí pedindo anistia, querendo proteger criminosos, condenados. Estão aí. Então, assim, no Brasil,
Se no Brasil tem alguém que defende criminosos, não é a esquerda, não. É a direita. É a extrema-direita. Vive defendendo o criminoso, defendendo o golpista, defendendo quem tentou jogar bomba no aeroporto de Brasília, quem tentou golpe, quer Legal. anistia, quer perdão, quer tudo. Garimpo ilegal, desmatamento ilegal, comércio de animais silvestres, pesca ilegal, né? E pior ainda, quem tentou explodir o aeroporto de Brasília não era petista, não, né? Então, inclusive foi condenado e tudo, e o Xandão colocou ele de novo lá no inquérito, né? Que ele tinha pego só uma parte ali, né? E ali tentou explodir o STF também, o tal do tio França, né? Acho que é tio França, se não me engano, né? Então, assim, então a gente vê que se tem gente complicada aí é do outro lado. Fora outras personalidades conhecidas aí, às vezes do mundo até do futebol e tal, envolvido em outros crimes aí, todos bolsonaristas, a gente não fica aqui, né, falando. Mas eu também não gosto de ficar citando nome, não. Mas vocês todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, né, o que aconteceu. Adilson. Bom, Adilson, eu vou ter que encerrar porque ficou já tarde aqui para mim aqui agora. Mas foi um prazer ter você na nossa live aí. O pessoal que não segue, segue o Adilson aí, segue a gente aí, apoia nossos canais. O Adilson, né? Adilson, arroba, não quer? Arroba AdilsonLO1. Ó, tô mandando um oi na rolagem aí, ó. Mandando um oi na rolagem aí. Vocês clicam aí, sigam o meu canal aqui. Mandei um oi ali, ó. Esse Adilson LO1. Mandei um oi aí. Peço para me seguir lá, tem bastante conteúdo de política também. E eu faço live. Devo até abrir uma agora na sequência também. E todas as redes sociais é esse arroba Adilson LO1, né? YouTube, TikTok, Instagram, essas principais redes aí, é o mesmo endereço, Laranjinha lá também é uma coisa. Obrigado, Helder. Até a próxima live aí. Vamos procurar fazer mais aí, reuniões aí, que a gente tem perdido alguns dias aí de fazer junto, né? Na tua É disposição, tá bom? verdade. Valeu, Adilson. Um abraço para você. Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu.